Impulsionada pela safra de grãos, a atividade econômica do Centro-Oeste caminha para um crescimento de 6,7% no acumulado de 2025. A estimativa é mais que o triplo da média nacional e, na comparação com as outras regiões, a projeção feita pela MB Associados, com base nos dados do Banco Central, mostra que vai atingir o dobro da região Sul e superar em 3 vezes Sudeste, Norte e Nordeste. O Centro-Oeste passa por uma revolução econômica. É a região que mais cresceu industrialmente neste início de século, salto de 173% nos últimos 25 anos, segundo dados do IBGE. O segredo, a sinergia entre o campo e a indústria. É dentro de uma expectativa de crescimento que o Centro-Oeste Export chega a Rondonópolis, um dos principais polos logísticos do Mato Grosso. Nós precisamos cada vez mais melhorar a competitividade, a produtividade. Nós precisamos estar atentos às mudanças climáticas e a tecnologia e inovação, mais uma vez, vai ser uma ferramenta extremamente importante. Nós precisamos tratar, e aqui eu faço um convite para que todos possam participar nesses 2 dias aqui conosco, do tema da logística, do tema da infraestrutura. Então, vocês que estão aqui na plateia são atores, são pessoas importantíssimas nesse processo para que nós possamos avançar nessa agenda. Rondonópolis abriga o maior terminal de grãos da América Latina. A Rumo investe mais de 6 bilhões de reais na ampliação da malha ferroviária para ligar a cidade a Lucas do Rio Verde, onde fica a região produtora, e com isso diminuir a quantidade de caminhões nas estradas. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, trabalha em avanços regulatórios para otimizar a logística na região. Eu passava muito por Rondonópolis quando eu morava em Rondônia, sempre de passagem, mas nunca tive a oportunidade de conhecer melhor a cidade, então está sendo muito bom essa experiência. E para tratar de um tema tão importante como a inovação, né, a ANTT tem se esforçado muito para construir um ambiente propício para experimentação e inovação. E aí, nesse esforço, a gente tem algumas ferramentas regulatórias importantes que a gente tem aplicado. Acho que a mais importante delas é o sandbox regulatório, que todo mundo conhece, algumas experiências importantes. A primeira foi o do Free Flow, que começou lá na BR-101, e hoje a gente tem pórticos, né, de Free Flow pelo Brasil inteiro. A segunda foi a pesagem em movimento na velocidade da via, que também começou na Ecovias do Cerrado. O Centro-Oeste Export começou com a discussão sobre o papel da inovação na transformação logística. O primeiro painel do Inova Export debateu a governança para inovação. Sem essa governança, que começa com as pessoas, com os dirigentes, com as equipes, com os ecossistemas de inovação aberta, com todos os atores nacionais e internacionais, os parceiros que fazem inovação conosco, as startups que com muita dificuldade querem sobreviver nesse campo tão acirrado de disputa, a gente não consegue realizar a inovação na prática. A tecnologia já não tinha fronteira, né? E agora com o advento da inteligência artificial, então, cada vez mais rápido, cada vez mais a inovação vai se dar de uma forma muito acelerada. E eu acho, e eu queria só dar o exemplo aqui do Parque Tecnológico, rapidamente, porque esse é um exemplo dessa ambiência integrada com a Tríplice Hélice, onde o Estado tem um papel indutor de integrar toda essa cadeia e desenvolver pesquisa e inovação. No segundo painel, os debatedores falaram sobre estratégias para acelerar soluções no setor logístico e agroindustrial. A gente tem desafios bem grandes para levar a inovação para o campo, né? E fazer o produtor rural entender a importância de se digitalizar e usar essas tecnologias, apesar do perfil de inovação do produtor de Mato Grosso, ele ser bastante tecnológico, ele ser um produtor que adota bastante tecnologia no campo, né? E esses desafios eles estão muito ligados à cultura, ao próprio setor que é bastante conservador e tradicional, mas em comparação com os produtores rurais do resto do mundo, a gente tem um produtor que ele usa bastante as tecnologias, por exemplo, como o WhatsApp,
para fazer comercialização de produtos, ou compra de insumo ou venda de commodity. Olá, começou o Centro-Oeste Export. Esse ano o fórum acontece em Rondonópolis, no Mato Grosso, e você acompanha a programação ao vivo aqui na TV BNews. Ao longo desta edição, você acompanha outras informações sobre o fórum. Agora vamos falar do leilão da BR-101 que aconteceu nesta quinta-feira na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O repórter Paulo José Ribeiro acompanhou. A Eco-Rodovias vai seguir à frente da gestão do trecho da BR-101 entre Mimoso do Sul, no Espírito Santo, e Mucuri, na Bahia. A atual concessionária apresentou a única proposta pela rodovia, de 0,05525 centésimos de milésimos de reais por quilômetro no valor do pedágio. A otimização de contrato envolve um investimento de mais de 10 bilhões de reais, divididos em cerca de 7 bilhões voltados à melhoria na infraestrutura rodoviária e 3 bilhões para custos operacionais. Entre as intervenções previstas na extensão de 478 quilômetros de estrada, estão mais de 172 quilômetros de duplicação, 41 quilômetros de faixas adicionais, 51 quilômetros de contorno e 2 pontos de paradas de descanso para caminhoneiros. O contrato foi prorrogado em 10 anos e a Eco-Rodovias vai administrar o ativo até 2043. A gente tem investidores que não olhavam para o Brasil porque a gente tinha ativos que estavam estressados e a gente não tinha solução. A gente ouviu isso nos roadshows todos, que esse processo era muito importante e a gente viu isso agora, né? A gente viu grupos espanhóis voltando, que estiveram em rodadas anteriores aqui, né? Então a Ola, que era o HL, que já teve o contrato, ela voltou. Então assim, a gente tem a Copasa também, né, Viane? Então assim, eu acredito que isso ajudou muito a gente a atrair novos olhares e antigos olhares voltarem no mercado. O impacto é grande porque nós temos hoje uma atividade econômica forte na região sudeste, conexão com o nordeste e a rodovia é muito perigosa, com muitas vidas perdidas nessa rodovia. Então nós vamos salvar vidas, né, com esse investimento e vamos dar ao Estado competitividade. O Estado do Espírito Santo é um Estado que está avançando muito com relação a transformar diversas regiões em plataforma logística de comunicação com comércio internacional. Rodovia duplicada com BR-101, BR-262. Esse foi o segundo leilão no novo formato de otimização de contrato, que permite a participação da atual concessionária na disputa. O primeiro aconteceu no mês passado, pelo trecho da BR-163 no Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, a disputa não atraiu interesse de outras empresas do setor, mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, afirmou que os próximos certames deverão atrair novas propostas. Provavelmente vão gerar mais competição. Por quê? Porque no caso desse, o cara, além de bidar em igualdade de condição dele, tem que indenizar o ativo anterior, né, a saída. Então, gera uma pressão maior na hora de fazer o bid. Eu acredito que nos próximos leilões nós vamos ter competição. Até o final do ano, o Ministério dos Transportes tem 5 acordos em contratos para a realização de novas otimizações de concessão rodoviária. Esse ano ainda, a gente está tentando construir com a NTT, né, Guilherme? Se a gente manter até dezembro, a gente conseguir botar esses leilões. Não é fácil, que tem muita... A gente tem que fazer as audiências públicas, como o tribunal exigiu. Então gera uma demanda de esforço adicional. A Vivene está mudando a força-tarefa dela para dar mais apoio para fazer essas consultas públicas, para a gente conseguir manter para outubro esse leilão da Fernão Dias, que é muito importante. Ainda, esses 3 não começaram ainda dentro do tribunal, Litoral, Planalto e Transbrasiliana, para encerrar o ciclo. A gente pretende começar ainda no próximo mês, então acho que a gente vai ter até o final do ano para fechar esses outros 3, mas esses leilões devem ficar só para o próximo ano. Agora vamos a Brasília. A repórter Aline Beckett traz a repercussão sobre a derrubada do decreto do IOF, que aconteceu nesta quarta-feira no Congresso Nacional.
Olá, Adriana. Bom, o Congresso Nacional derrubou o decreto do presidente Lula que elevava o IOF. Essa medida foi rejeitada na Câmara por 383 votos a favor e 98 votos contra. Também em seguida no Senado, em uma votação simbólica. E agora, com essa decisão, o governo perde a possibilidade, então, de arrecadar 20,5 bilhões de reais neste ano, além dos 31,3 bilhões que já foram contingenciados. E agora precisa buscar alternativas para poder fechar essas contas. Essa derrota é considerada uma sinalização política forte e expõe um desgaste do governo federal com a sua própria base aliada de partidos. Os partidos com ministérios votaram contra essa medida numa articulação que pegou o Planalto de surpresa, evidenciou uma fragilidade na articulação. E em entrevista hoje à Folha de São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que o governo avalia 3 caminhos: judicializar essa decisão no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade, ou promover novos cortes no orçamento, o que pode afetar as áreas de saúde, educação e habitação, por exemplo, ou buscar novas fontes de arrecadação com uma nova taxação de dividendos de petróleo. Isso, segundo Haddad, qualquer saída vai depender do aval do presidente Lula. Nos bastidores, o clima é de tensão. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, criticou a quebra de acordos, classificou o episódio como traumático. A Advocacia Geral da União tem defendido com cautela e aguarda uma posição conjunta da equipe econômica e jurídica do governo federal. E nesta quarta-feira, o presidente Lula nessa quinta-feira, melhor dizendo, se reuniu com a equipe econômica a respeito dessas alternativas. Não foi divulgada uma posição oficial ainda do presidente Lula, até porque ele teve uma reunião no início dessa manhã, a partir das 9h30, com os ministros de seu governo, e depois seguiu para São Paulo. Então a expectativa é que o governo anuncie nos próximos dias se vai entrar com uma medida no Supremo Tribunal Federal ou qual medida fiscal vai ser tomada para poder compensar aí essa arrecadação que seria feita por parte do governo federal para cumprir a meta fiscal até o final do ano. A gente segue por aqui acompanhando, então, portanto, toda essa repercussão e também, é claro, à espera de um posicionamento oficial por parte do governo federal com o aval do presidente Lula, uma medida concreta agora a ser apresentada ao Congresso Nacional. Eu volto com você. Uma pilha de contêineres desabou sobre uma carreta no porto de Chibatão, em Manaus, nesta quarta-feira. O motorista ficou preso na cabine, mas saiu sem ferimentos graves. Imagens que circulam na internet mostram ao menos 3 contêineres de carga sobre o veículo, que teve a cabine parcialmente esmagada. No vídeo, o motorista chega a gritar por socorro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Jesus amado! Caiu em cima do... Em outra imagem, é possível vê-lo saindo do local andando. Em nota, o grupo Chibatão confirmou que não houve vítimas fatais, apenas danos materiais. A nota explica que o acidente ocorreu durante uma manobra de retirada de contêiner feito por um motorista terceirizado na área alfandegária. A empresa afirmou que a segurança dos funcionários e parceiros do grupo Chibatão são prioridade absoluta. As causas de desabamento de contêineres estão sendo apuradas e medidas cabíveis serão adotadas para evitar novos episódios. Veja agora outras notícias que são destaque nesta quinta-feira. Cidades da Grande São Paulo têm sofrido uma sequência de ataques a ônibus desde o início do mês. A maior parte envolve pedradas nos vidros dos veículos. Por enquanto, nenhum grupo criminoso assumiu os ataques. A situação tem causado temor nos profissionais e passageiros. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, colocou o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, na linha de frente das apurações. Só na capital foram 125 casos em apenas 9 dias. A região central foi a mais afetada, com 36 depredações. Uma suspeita de bomba causou a interdição de parte do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Um objeto suspeito foi deixado num carrinho de bagagem na área externa do terminal. O local foi esvaziado pela Polícia Militar. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, identificou o objeto como um artefato pirotécnico usado em shows, que provavelmente foi esquecido no carrinho. A circulação do metrô no Rio de Janeiro foi afetada pela manhã por causa de um acesso indevido à via na estação do Catete.
O Metrô-Rio precisou cortar a energia dos dois sentidos para retirar a pessoa dos trilhos. E isso comprometeu a regularidade dos intervalos das linhas 1 e 4. A concessionária informou que o impacto nas linhas chegou a 1h30. Nas redes sociais, passageiros reclamaram da demora no tempo das composições nas estações, além da falta de informações. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 780 quilos de maconha na BR-116, altura de Registro, interior de São Paulo. A droga estava numa carreta. Durante a fiscalização, os policiais encontraram 42 caixas onde estavam a maconha. O motorista disse ter saído de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e que iria para Fortaleza, no Ceará. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Registro. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços desmantelou um esquema de fraude na importação de produtos de aço que burlavam medidas de defesa comercial. De acordo com a investigação, as peças fabricadas na Turquia tinham a maior parte dos insumos produzidos na Indonésia. O Brasil aplica desde 2022 uma sobretaxa de 18% no aço laminado a frio vindo da Indonésia. Desde 2023, o Ministério realizou 17 investigações contra tentativas de burlar regras de defesa comercial. Em 16 delas, o esquema foi interrompido. As ações da BP subiram 10% em Nova York após o Wall Street Journal publicar que a Shell está em conversas para comprar a rival. Isso aumentou as especulações de que a companhia britânica, que passa por dificuldades, estaria à venda. Se a negociação se concretizar, vai ser uma das maiores da história. Criaria pela primeira vez uma gigante de petróleo capaz de rivalizar com as líderes do setor, como a ExxonMobil e a Chevron. A empresa teria produção de quase 5 milhões de barris por dia e ocuparia a posição dominante no mercado mundial. Os investimentos da JBS devem alcançar 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos, com retorno de capital chegando a quase 20%. As estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira durante encontro com investidores na Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. A companhia fez a toca do sino NYSE, evento simbólico que marca a listagem na principal bolsa de valores do país. A expectativa da companhia é que esse movimento reduza a diferença em relação aos concorrentes norte-americanos, além de atrair investidores para acelerar o plano de crescimento por meio de fusões e aquisições. Terminou o São Paulo Offshore, fórum que discutiu o setor de petróleo e gás no estado. A segunda edição do São Paulo Offshore reuniu mais de 1.300 pessoas no Centro de Convenções de Santos, litoral de São Paulo. O evento colocou em pauta os principais desafios e oportunidades do setor de petróleo, gás e energia no Brasil e a ampliação da matriz energética e as condições de investimentos no gás natural. A demanda por gás deve crescer 3,5% ao ano até 2034. São Paulo é apontado como um estado com vantagens estruturais. Hoje tem 4.000 quilômetros de gasodutos, o que torna atrativo para o escoamento do produto. Diversos painéis discutiram infraestrutura, o potencial do estado de São Paulo, regulatório, gás. Tivemos também e continuamos tendo aqui rodadas de negócio. As rodadas de negócio já com mais de 200 empresas inscritas, muitas delas aqui de São Paulo, com mais de 20 âncoras diferentes, diversas empresas do óleo e gás, que operam inclusive em outros estados, aqui em São Paulo, em busca de fornecedores. O São Paulo Offshore também serviu de palco para a assinatura de 2 importantes acordos para o setor de energia. O primeiro entre Petrobras, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Agência Invest São Paulo e o Brazilian Energy Council, para impulsionar o setor offshore no litoral paulista. O outro foi o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para o futuro leilão do Porto de São Sebastião. Não adianta só a gente viver dos royalties. Os royalties são maravilhosos, mas ao se desenvolver esse ecossistema, nós vamos gerar milhares de empregos e atrair
bilhões de dólares de investimento aqui para a nossa região. Santos, no litoral de São Paulo, já conta com mais um acesso entre o Centro Histórico e o Parque Valongo, área de lazer que integra o maior porto do país. A rampa tem 228 metros e mais de 6 de altura livre. A estrutura foi construída como contrapartida da Autoridade Portuária de Santos e da Ferrovia Interna do Porto de Santos, que faz a gestão da malha ferroviária. Ligação seca que conecta o Centro Histórico de Santos, o Museu do Rei Pelé, Museu do Café, a 15 de novembro, sede da Associação Comercial, uma área riquíssima em história, com o cais do Porto de Santos. Nós tivemos muito carinho no desenvolvimento e contratação desse projeto. É um projeto de uma empresa europeia, muito gabaritada na Europa, com diversas obras já realizadas e entregues. A entrega da passarela faz parte da segunda etapa das obras do Parque Valongo, projeto de requalificação urbana na área portuária. O conjunto de intervenções vai permitir o restauro e revitalização de bens históricos em áreas federais. Através dessa passarela, você liga a Rua 15, onde está a Bolsa do Café, esse bulevar que a gente fez, os restaurantes, com o Parque Valongo, e também aqui interliga com o próprio Valongo, onde tem o Museu Pelé, onde tem muitas atratividades, é Santos turística, é geração de emprego. E a gente volta a falar sobre o Centro-Oeste Export. Durante a tarde, os debates se concentraram nas discussões jurídicas e de ESG. O debate sobre o direito no setor de infraestrutura abriu a programação da tarde do Centro-Oeste Export. No Infrajura, Encontro Regional de Direito de Logística, Infraestrutura e Transportes, o coordenador científico do Conselho Jurídico do Brasil Export, Celso Pio, falou sobre os desafios da negociação coletiva. Vamos continuar fazendo o acordo coletivo? Ele vai me orientar. Eu não faria, porque você vai continuar criando um passivo trabalhista. Agora, se vocês quiserem, a decisão é do empresário, mas você acaba dificultando esse movimento de negociação coletiva de pacificação social. Você leva ao contrário, cada vez mais você leva a litigiosidade, a conflituosidade entre o capital e o trabalho. Então, a negociação coletiva, que deveria ser algo para pacificar socialmente, pacificar o conflito capital e trabalho, na verdade, acaba, na maioria das vezes, levando a uma litigiosidade, o que prejudica esse diálogo que é muito salutar. Rafael Pereira, sócio da advocacia Rui de Melo Miller, abordou o detention, cobrança feita quando o container não é devolvido no prazo. Quando eu falo de demurge, o pessoal que trabalha com grãos já pensa na demurge de navios, que é algo muito discutido nessa logística, mas a gente vai falar sobre sobreestadia de container especificamente, né? Que é aquela taxa cobrada pelos transportadores em caso de atraso na entrega do container estufado para embarque no navio. A sustentabilidade e a governança no setor de infraestrutura foram discutidas no Infra-ESG. O investidor, o operador, ele vai atrás da menor tarifa. Ele vai atrás de quem vai dar o maior lucro para ele. E está certo, não há um erro nisso. O erro está em querer penalizar países que operam em longa distância, operam com cargas com baixo valor agregado e é aquele contrassenso. A gente quer descarbonizar, mas a gente não vai descarbonizar com essa medida. Tem que ser uma visão de longo prazo mesmo desses investimentos. Eu acho que essa taxonomia que a gente está discutindo agora, eu acho que ela é mais ampla e aí ela passa a ser uma referência nacional, né? Porque a gente tinha algumas taxonomias específicas, né, setoriais, então acho que essa vai ser uma referência e ela vai trazer clareza e segurança nacionalmente para esses investimentos, então acho que isso é um passo fundamental e por isso que a gente está discutindo com tanto cuidado e sendo tão incisivo em algumas posições, né? Você acompanha o Centro-Oeste Export ao vivo aqui na TV BNews. O BNews 19 horas volta nesta sexta-feira. A gente se encontra. Tchau.